Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 2 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, sexta-feira, rodada mais magra, mesmo assim temos boas partidas e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Da casa extremamente over, a equipe visitante extremamente over e olha o histórico, 2-0, 2-1, 4-1, 2-1, 4-0. Entrada mais conservadora, jogo para mais de 1,5 gol, odd de 1,23 para uma duplinha, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem 1,57. Fechou? Time, vamos lá. Às 13h30 eu tenho jogo na segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2. Bundesliga 2, eu geralmente trago aqui para vocês operarem em mercado de gols. Continuo com essa opinião. Só que assim, a gente está chegando na reta final. Então, a gente tem equipes que estão precisando mais do resultado do que outras, tá bom? Então vamos abrir aqui e olhar o que cada equipe precisa. O Magdeburg recebe o Monster. Vamos lá. O Magdeburg vem na terceira colocação, ele briga por vaga de acesso para a primeira divisão, para a Bundesliga. Vai enfrentar uma equipe que é vice-lanterna. Então, assim, nesse jogo, além de trabalhar em mercado de gols, pré-live, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, para uma dupla, e de repente um primeiro tempo em alta intensidade, over 1,5 gol HT, eu também acho interessante trabalhar alguma coisa a favor do Magdeburg. Qual que é a odd do Magdeburg? 1,50. Entrada mais conservadora, Magdeburg empate anula para uma dupla. Ao vivo, se tiver amassando, dá até para pensar na vitória seca. Fechou? Vamos lá. Ainda na Bundesliga 2, às 13h30, jogo do Schalke contra o Paderborn. Time, o Paderborn, ele vem na quinta colocação, briga para tentar alguma coisa no acesso do ano que vem, para jogar a primeira divisão. Se a gente olhar o Schalke, vem na 13ª colocação. Nesse momento não briga por nada. Por quê? Tem 38 pontos, está longe do rebaixamento e aqui em cima também não dá mais. Ou seja, é um jogo muito mais importante para o Paderborn. Vamos lá. Pré-live, gosto de mercado de gols, jogo para mais de 1,5 gol. E para mercado de resultados, como a odd do Paderborn é uma odd de 2,10, talvez aqui uma dupla hipótese Paderborn. Fechou? Vamos lá, 14 horas na Noruega, mais um jogo que eu separei aqui que pode ser bom para gols. Rankan versus Cafun. Time, o Rankan em casa é uma equipe over. O Cafun fora também over gols. E o histórico, 2-0, 3-2, 5-0, 3-0, 2-2. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,39, já é uma odd alta para uma dupla. Ou deixa o jogo começar, 10, 15 minutos do primeiro tempo. Se o gol não sai, a odd sobe. Partida em alta intensidade, você trabalha o mais de 1,5 gol com uma odd aí de 1,60 para cima. Fechou? Time, só para complementar essa análise entre Rankan e Cafun, jogo para mais de 1,5 gol, 80%. Pré-live é jogo para gol. Fechou? Dando sequência às 14 horas agora na Dinamarca, jogo entre Randers e Nordland. Time, já puxei direto para a tabela de probabilidade, porque é mais uma partida aqui que pode ser boa para gols, tá? A gente tem 85% de probabilidade para ver pelo menos 2 gols nessa partida. O mais de 1,5 gol tá pagando odd de 1,20, 1,25. Depende da casa que você opera. Uma odd interessante para um bilhete duplo. Ambas marcam correndo um pouco mais de risco, odd de 1,55. Fechou? Time, às 15 horas temos também várias partidas na Holandinha. Holandinha é a segunda divisão da Holanda. Eu geralmente trago aqui para mercado de gols. Partidas para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos para uma dupla. E ao vivo, primeiro tempo em alta intensidade, over 1,5 gol HT. Mas a gente está chegando na reta final da segunda divisão da Holanda. Então é interessante a gente dar uma olhadinha na tabela de classificação
e verificar o que cada equipe está precisando para fechar a temporada. Eu separei 3 partidas aqui que eu achei bacana. Vamos lá. Começando por Den Bosch e Helmond. Vamos lá. O Den Bosch vem na 9ª colocação, ele briga para conseguir aqui uma vaguinha até o 8º colocado. Para o Helmond tá um pouquinho mais difícil, 13º colocado. Então o que eu gosto nessa partida? Primeiro, jogo para gols, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. E como o Den Bosch joga em casa e tá brigando aqui por uma vaguinha, eu acho que dá pra gente tentar alguma coisa a favor do Den Bosch. Odd de 2,15, dupla hipótese Den Bosch. Fechou? Ainda na Holandinha, 15 horas, jogo do Den Haag contra o Cambuur. Time, as duas equipes, ó, brigando por vagas aqui importantes dentro da competição. O Den Haag, ele consegue até, matematicamente, claro, pegar essa 2ª colocação, o que levaria ele diretamente para a 1ª divisão do ano que vem. O Cambuur também briga por pontos para se manter por aqui. O que eu vejo aqui? Um jogo bom para gols, tá? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, um possível ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, over 1,5 gol HT. Fechou? E vamos lá, 15 horas ainda na Holandinha, 3ª e última partida que eu separei para vocês. Jogo do Excelsior contra o Young PSV. Time, lembra do Den Haag que eu acabei de falar, que ele pode conseguir a 2ª colocação? Matematicamente sim. Só que se o Excelsior vencer esse jogo, ele garante vaga para a 1ª divisão do ano que vem. Vai jogar em casa contra o 18º colocado. Ou seja, o Excelsior tem tudo para vencer a partida. Qual que é o problema aqui? Odd baixa, 1,17. Odd, de repente, para complementar o bilhete. Primeiro tempo, o Excelsior amassando, dá para pensar na vitória HT, aí a gente consegue uma odd maior e seguindo a mesma lógica, over 1,5 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? Vamos lá, 15h30, Bundesliga Alemanha, jogo do Heidenheim contra o Bochum. Time, é o seguinte, duas equipes dentro de zona de rebaixamento, tentando salvar a temporada. Jogo dos desesperados, tá legal? Vão pra cima, vão tentar vencer aqui a partida. O Heidenheim em casa é uma equipe over goals e o Bochum fora também over goals. Histórico, 0-0, 2-0, 3-2, 3-2, 1-0. O que eu vejo aqui? Duas equipes que vão pro tudo ou nada. Por esse motivo, o mercado de gols eu gosto. Mais de 1,5 gol, odd de 1,26 por uma dupla, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,60. Fechou? E vamos lá, apenas para complementar essa análise entre Heidenheim e Bochum, jogo para mais de 1,5 gol, 85%. Deixa eu aproveitar e passar para vocês escanteios e cartões desse jogo. Escanteios, cantos, Heidenheim média de 4,9, Bochum 4,2. Cartões, Heidenheim 1,4, Bochum 2,9, Juizão 3,7. Fechou? Vamos lá, 15h45 na Bélgica, jogo do Westerlo contra o Dender. Time, aqui a gente tem duas possíveis entradas, tá? Puxando o race, vamos lá. O time da casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota. Mercado de gols muito forte. A equipe visitante do Dender, dos 5 últimos jogos como visitante, perdeu 4, empatou uma, nenhuma vitória. Mercado de gols muito forte. O que dá pra gente trabalhar aqui? Vamos lá. Para mercado de resultados, a odd do Westerlo é uma odd de 1,69 e 1,70. O Westerlo empate anula para uma dupla. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol é a entrada mais conservadora, 1,18 para uma dupla ou para complementar bilhete, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,57. Fechou? E vamos lá, 15h45, França Ligue 1, jogo do Nice contra o Reims. Time, é o seguinte, o Nice, ele vem na 6ª colocação, briga por vaga de competições europeias. O Reims é o 13º colocado, ele joga para não cair, tá legal? Qual que é a odd do Nice jogando em casa? Odd de 1,44, é uma odd baixa. Talvez aqui pré-live, entrada mais conservadora, Nice para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou segundo tempo, já foi. Pega essa odd, faz uma dupla. Ao vivo, o Nice melhor na partida, odd mínima de 1,60 para cima, aí dá para pensar nessa vitória seca. Fechou? Time, vamos lá. 16 horas, Espanha, La Liga, jogo do Rayo Vallecano contra o Retafe. As duas equipes meio de tabela, matematicamente, ainda dá para brigar aqui, ó, por vaga de competição europeia, né? Talvez
uma Conference ou mesmo uma Liga Europa, tá certo? Jogo importante para as duas equipes. Mercado de resultados, eu não confio em nenhuma das duas equipes, tô fora. Vou trazer tabela de probabilidades e também um jogador aqui para a gente trabalhar em mercado de finalização. Vem comigo. Vamos lá, tabela de probabilidades aqui para Rayo Vallecano e Getafe. Jogo para mais de 1,5 gol, 70%, menos de 3,5 gols, 75%. A gente não tem um cenário claro aqui para operar em mercado de gols pré-live, deixa para operar ao vivo. Escanteios, Rayo Vallecano 4,3, Getafe 3,9. Duas equipes que produzem poucos escanteios. Jogos do Rayo Vallecano, média de 8, somando as duas equipes, e o Getafe 8,7. Talvez aqui, time, menos de 13, menos de 12 escanteios na partida, tá legal? Cartões eu gosto. Rayo Vallecano 2,4, Getafe 3. Pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, para mercado de finalização e chute a gol, trouxe aqui o Rayo Vallecano jogando La Liga em casa. Um jogador interessante que vem com muita regularidade nas últimas partidas. Álvaro Garcia, jogador do Rayo Vallecano. Dá pra gente trabalhar em mercado de finalização com ele e também, correndo um pouquinho mais de risco, chute a gol, ele também vem com bastante regularidade nos últimos jogos. Pelo menos um chute no alvo, um chute no gol. Fechou? Vamos lá, 16 horas, Inglaterra, Premier League, jogo do Manchester City contra o Wolverhampton. Time, o City vem na 4ª colocação. Ele briga por vaga de Champions. Eu tenho aqui o Wolverhampton na 13ª colocação, nesse momento não brigando por nada. Não cai mais e também não dá mais para pegar a vaga aqui de competição europeia. O Wolverhampton vem para cumprir tabela e o City joga em casa. Para mercado de resultados, vitória do City. Odd de 1,36, 1,37 para uma dupla, eu gosto. Como o City joga em casa e precisa do resultado, mercado de finalização e escanteio no primeiro tempo a favor do City eu gosto. Por exemplo, mais de 5,5 finalizações City no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio City no primeiro tempo. Vou trazer tabela de probabilidades e depois a gente fala um pouquinho de jogadores. E vamos lá, tabela de probabilidades aqui para Manchester City e Wolverhampton. Time, mais de 1,5 gol, 90%, mais de 2,5 gols, 70%. Não é novidade para ninguém. Jogos do Manchester City, geralmente jogos com muitos gols, tá legal? Primeiro tempo, para sair um golzinho, 95%. Ou seja, primeiro tempo em alta intensidade. Dá pra gente trabalhar o over meio gol HT, que é um golzinho já no primeiro tempo. Escanteios, City 6,7, Wolverhampton 3,6. Se chegar no final do primeiro tempo, o jogo tá empatado ou o City perdendo na pressão, canto asiático, canto limite, tá beleza? Cartões, City 1,2, Wolverhampton 1,9, Juizão 3,7. Jogo aqui para poucos cartões. Mercado de jogadores. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Manchester City e Wolverhampton. Time, pelo lado do City, para mercado de finalização, chute a gol, mesmo gol, De Bruyne e também Omar Marmoush, tá bom? São jogadores muito efetivos aí no comando de ataque. Eu acho que o De Bruyne vem para cá, o Marmoush joga de 9, né? Essa formação eu acho que tá um pouquinho equivocada. Vamos lá. Pelo lado do Wolverhampton, para finalização, Matheus Cunha e também o Larsen. Obviamente que o City joga em casa, precisa do resultado. Deve ter mais posse e fazer mais pressão. Dois jogadores aqui do Wolverhampton que a gente pode trabalhar para desarmes e faltas. Os dois brasileiros, André e o João Gomes. Desarmes e faltas. Fechou? E vamos lá, 16h15 chegando em Portugal. Jogo do Porto contra o Moreirense. Vamos lá. Porto vem na 4ª colocação, briga aqui por vaga de Conference e Liga Europa. O Moreirense é o 10º colocado, nesse momento vem para cumprir tabela. Olhando o histórico do confronto, geralmente o Porto se dá melhor. 2-0, 5-0, 5-0, 3-0, 6-1. Provavelmente o Porto deve vencer essa partida. Tá jogando bem? Tá convencendo? Não. O Porto não faz uma grande temporada. A odd do Porto é uma odd baixa, 1,30. Marco, tá valendo 1,30 essa vitória do Porto? Pré-live não, time. Porto não faz grandes partidas, não emociona. Mas assim, joga em casa,
contra o Moreirense que vem para cumprir tabela. Eu acho que o Porto vence. Quem quiser operar pré-live, pega essa odd e faz uma dupla. Ao vivo, o Porto melhor na partida, amassando, e uma odd mínima de 1,50, 1,60 para cima, aí a gente pega a vitória seca com essa odd maior. Fechou? E vamos lá, 21h30, Campeonato Brasileiro na área, o São Paulo recebendo o Fortaleza. Tabela de classificação, o São Paulo meio de tabela, 10ª colocação, São Paulo que segue invicto no Brasileirão, 6 jogos, 1 vitória, são 5 empates, e o Fortaleza vem na 15ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race. O São Paulo em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 2, empatou 3, mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5, o Fortaleza fora, 1 vitória apenas, 1 derrota e são 3 empates. Mercado de gols mais de 1,5 gol, também 4 dos 5 últimos jogos jogando fora. Vamos lá. São Paulo jogando no Morumbi, colocou a molecada, voltou a jogar um bom futebol, eu acho que o São Paulo não perde. Odd de 1,80, São Paulo empate anula para uma dupla. Mercado de gols, mais de 1,5 gol pode ser cenário. E a gente tem uma odd bacana de 1,47. Time, de novo, isso daqui com 10 minutos do primeiro tempo, se o gol não saiu, essa odd já passou 1,50, 1,60. Aí o jogo está em alta intensidade, a gente pode operar o mais de 1,5 gol com uma odd acima de 1,60. Pode ser interessante, tá bom? Deixa eu mostrar probabilidades e depois a gente fala um pouquinho aqui de possíveis formações e mercado de jogadores. Vamos lá. E vamos lá, probabilidades na tela para São Paulo e Fortaleza. Jogo para mais de 1,5 gol, 80%, menos de 3,5 gols, também 80%. Os dois cenários pré-live são interessantes. Escanteios, São Paulo 6,2, Fortaleza 5,8. Cartões, São Paulo 2,2, Fortaleza 3,2, pelo menos um cartão para cada equipe. Jogadores na tela. E vamos lá, prováveis escalações para São Paulo e Fortaleza. Time, de novo, prováveis escalações. A escalação oficial a gente só tem 1 hora antes da partida. Vamos lá. Pelo lado do São Paulo, parece que o Ferreirinha retorna. Ele descansou na última partida contra o Náutico. O São Paulo vem jogando de forma bem aguda pelas pontas. Ferreirinha pelo lado esquerdo e o Ferreira pelo lado direito. Por isso que o São Paulo vem com boas médias de escanteio, tá explorando muito a linha de fundo. E esses dois jogadores, o Ferreira e o Ferreirinha, são bons nomes para fazer finalização e chutar gol, tá bom? Parece que o Arboleda retorna. Pelo lado do Fortaleza, um jogador que a gente pode trabalhar em desarmes e faltas é o Kusevich, porque ele vai bater de frente com o Ferreirinha. O Ferreirinha é um cara que põe a bola no chão e vai para cima. Então o Kusevich aqui, ó, para desarme e falta é interessante e também o Mancha, porque o Ferreira, pelo lado direito, vai fazer a mesma coisa. Então Mancha, para desarme e falta, eu também gosto. Fechou? Time, antes do bilhetinho, deixa eu trocar uma ideia com vocês. Eu tô gravando esse vídeo dia 1º de maio, na quinta-feira, agora são 9 da manhã, tá legal? Vídeo de ontem, vamos lá. Até o momento, 124 comentários. A gente tem aí uma estimativa de 200 comentários por vídeo. O vídeo de quarta-feira, que foi o jogo do Barça contra a Inter de Milão, bateu o bilhete e bateu o Bingueta odd 8. Eu não consigo entender. Eu só peço um comentário e uma curtida. É a forma aí da gente ter uma reciprocidade. E a gente só tá com 124 comentários, tá bom? Vamos dar aquela força, vamos dar aquela moral pro vídeo de sabadão a gente trazer tudo de melhor. Bilhete na tela aí pra vocês.